Já conhece Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul? Flores da Cunha é uma cidade da Serra Gaúcha com um pouco mais de 30 mil habitantes, de cultura tipicamente italiana, que vive das tradições dos seus primeiros imigrantes e que se destaca principalmente na produção de uvas e vinhos. É um lugar bonito, calmo, cheio de história e que encanta a todos que a visitam por diversos motivos. Se você ficou curioso até aqui, então hoje é teu dia de sorte, porque eu vou te dar todos os motivos para acreditar que Flores da Cunha é a melhor cidade do Brasil. Oi pessoas, eu Zinga aqui. Antes de mais nada, se você já vem aqui há algum tempo e não se inscreveu ainda, tá esperando o quê? Pra você que é novo, vai até o final e se gostar, dá o likezinho, tá bom? Bem, Flores da Cunha é, desde 1994, a cidade que mais produz uvas e vinhos no Brasil. Nos dados mais recentes de 2018, foram 101 milhões de quilos de uva e 120 milhões de litros de vinho. Reflexo disso são as quase 200 vinícolas que existem na cidade, muitas delas pequenas, mas que contribuem e muito com a economia. Flores da Cunha também tem um título muito interessante e muito controverso: Terra do Galo. E aí você deve estar se perguntando o porquê da cidade que mais produz uvas e vinhos do Brasil ser a Terra do Galo, né? Eu sei. Só pra avisar, eles não têm tantos galos assim não, tá? É só um apelido que a cidade ganhou depois de um acontecimento muito curioso. Lá pela década de 30, um mágico passou pela cidade para se apresentar. Durante o espetáculo, ele teria dito que cortaria a cabeça de um galo e que o faria cantar novamente num passe de mágica. Só que o cara ficou tão nervoso na hora quando apareceram autoridades da cidade que inventou um papinho e foi embora. Deixou todo mundo esperando ele. Até hoje. Aí Flores da Cunha caiu na chacota das cidades vizinhas, mas só na década de 60 foi que a galera aceitou o infortúnio e usou essa história ao favor deles. Flores da Cunha também tem um cemitério que foi o primeiro patrimônio tombado da cidade, o Campo Santo dos Imigrantes. Lá tem uma cerca feita de pedras, covas com 7 palmos, cruzes e desenhos em arabesco. O curioso é que alguns corpos foram enterrados fora do limite do cemitério chamado de limbo, justamente por serem desconhecidos ou crianças que não haviam sido batizadas ainda. Existem também algumas cruzes mais recentes, mas elas foram postas para marcar onde foram sepultados alguns soldados da Revolução de 1923, assim como a sepultura de Domênico Caldarte, que chegou em 1883 e morreu em 1908. Outra coisa interessante a saber é que Flores da Cunha é dividida em 3 partes: a própria cidade e os distritos de Otávio Rocha e Mato Perto. E falando sobre o Mato Perto, esse lugar tem uma história interessante, porque uma vez, quando estavam medindo as terras da colônia Caxias, acabaram esquecendo um pedaço e mais tarde esse pedaço foi descoberto e passaram a chamar de Mato Perso, que em italiano significa mato perdido. Outra coisa nesse distrito de Mato Perso é que existe lá a igreja de Santa Juliana com uma imagem da santa segurando o diabo acorrentado bem pertinho dela, que segundo a galera é uma releitura feita há mais de 100 anos a partir de uma imagem trazida da Itália. Mas se eu precisasse resumir Flores da Cunha em algumas poucas palavras, eu citaria o italiano, uma língua cooficial da cidade falada por muitos, também a indústria moveleira, as vistas e as pequenas propriedades rurais, a religiosidade, os vinhos e as uvas e, claro, também a gastronomia italiana, assim como o prato típico da cidade, o menarrosto, que basicamente é um método utilizado para assar carne em um rolete de espeto que fica girando ali bem devagar. Mas falando brevemente sobre a história de Flores da Cunha, tudo começou lá por 1876 com a chegada dos primeiros imigrantes do norte da Itália. No início eram 2 povoados, o de São Pedro e o de São José, que mais tarde foram unificados e passaram a ser chamados de Vila de Nova Trento. Naquela época, essa região pertencia a Caxias do Sul como um distrito, mas em 1924 foi emancipada. Só que uma década depois, por conta de um decreto, a cidade precisou trocar o seu nome de Nova Trento para Flores da Cunha, porque lá em Santa Catarina já tinha um lugar com esse mesmo nome, só que há mais tempo. Flores da Cunha veio, no caso, por conta do general José Antônio Flores da Cunha, que estava viabilizando a construção de uma ferrovia que ligava a cidade a Caxias do Sul. Só que isso nunca saiu, e mesmo assim o cara teve uma cidade nomeada em homenagem a ele. Curiosamente, até hoje, algumas pessoas do interior de Flores da Cunha ainda se referem à cidade como Nova Trento. E aí, já tá gostando de Flores da Cunha sem nem ter visto tudo que a cidade tem, né? Eu sei! Continua ligado aí, então, que agora é aquela hora que eu te mostro tudo que a cidade tem de mais especial para você conhecer algum dia e, claro, se convencer de vez que Flores da Cunha é a melhor cidade do Brasil. Bem, Flores da Cunha está inserida na região turística da uva e vinho, então talvez seja desnecessário dizer que muito da cidade respira essa cultura. Apesar disso, se você pensa que tudo se resume a isso, se engana, pequeno gafanhoto. Começando pela Praça Central, esse é o principal ponto de encontro de Flores da Cunha, porque é ali que toda a cidade se amontoa em dia de semana e também em final de semana. Ali também é onde fica a igreja matriz e o campanário, cartões postais da cidade. E logo pertinho também fica o Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi. Outro lugar é o Parque da Vindima, onde ocorrem as principais feiras e festas da cidade, como a mais famosa, a Feira Vindima. Nesse lugar, inclusive, é onde fica a Escola de Gastronomia da Universidade
cidade de Caxias do Sul, um lugar que praticamente toda a Serra Gaúcha, ó, vai estudar para aprender a fazer comida boa, porque tem curso de tudo quanto é coisa relacionada à gastronomia, e não só da italiana, viu? Fica a dica aí. Meio que entreguei agora o segredo dos restaurantes da Serra Gaúcha. E lembra que eu falei dos 2 distritos da cidade? Então, eu não falei de Otávio Rocha, não é? Eu sei. Lá é onde fica o cerne da cultura italiana na cidade. É um lugar pequeno, com uma arquitetura bem diferenciada e paisagens exuberantes. Mas falando dos atrativos, lá existe um roteiro chamado Otávio Rocha Vila Colonial, que tem diversos pontos interessantes, como o Parque da Gruta, o Túnel da Uva, a igreja e museu, a praça e monumento do Carreteiro, o Monte Calvário, o Casarão dos Veronesi, que é um dos principais símbolos arquitetônicos da imigração italiana em toda a cidade, a Doce Silber, a Casa das Cucas e também a Casa Gazzaro, um dos meus lugares preferidos na cidade, principalmente por conta daquele jardim para passar o dia inteiro comendo umas coisas bem diferentes, bebendo uns vinhos, espumantes e ouvir uma musiquinha. É sério, esse lugar vocês precisam conhecer, ele fica aberto todos os dias da semana e finais de semana, então na próxima parada pro Flores da Cunha, essa é a minha dica. Vai na descrição, clica no link ali para saber mais. E para você ver que esse distrito, assim como a cidade respira a cultura do vinho, em 1975 trocaram todos os nomes de ruas por nomes de uvas. Tem Rua Uva Isabel, Rua Uva Moscato, Rua Uva Niágara e assim por diante. E por falar em uva, na Praça Regional da Uva de Otávio Rocha existem parreiras com nomes das cidades vizinhas que foram plantados pelos prefeitos da época durante a festa da colônia, o maior evento do distrito. Legal, né? Fala sério, vai dizer que conhecia agora algum desses lugares aí. Aliás, se tu gosta de descobrir coisas novas, então eu vou te pedir para dar uma olhada no meu canal do TikTok, que tem mais um montão de coisas legais, de curiosidades, lugares inusitados para se conhecer no Brasil. Se não gostar, pode voltar aqui para reclamar, essa é a minha garantia. E se tu percebeu, eu tô usando a minha t-shirt do Rio Grande do Sul. Gostou? Então vai na descrição que você pode ter uma dessas também, ou de qualquer outra região do Brasil, é só clicar no link ali, dar um bizu em tudo que tem lá e levar a sua para casa. Me marca depois aí que eu compartilho. Mas voltando, se você tá esperando eu te dar uma lista de vinícolas interessantes para gastar uns dinheirinhos e passar o dia fazendo vários nadas, então chegou a hora de realizar esse seu sonho. Porque em Flores da Cunha tem a Vinícola Luiz Argenta, a Vinícola Família Beber, a Vinícola Salvatore, a Casa Venturini, a Monte Reale, a Vinícola Panisson, a Via Piana, a Casa Gazzaro, no caso ali que eu falei antes, e também a La Grappa, que não faz vinhos exatamente, mas que faz muitos licores e destilados. Outros lugares interessantes e super procurados são o Mirante Arezzo, para quem busca calmaria e tranquilidade, também o Mirante Gelaim, com uma baita de uma vista para o Vale do Rio das Antas, e ainda o Paradouro do Suco, lá no Travessão Alfredo Chaves. Se você pensa em se aventurar pela cidade, pela região, então a minha dica seria procurar por alguns dos diversos roteiros turísticos que existem por Flores da Cunha, de acordo com o seu intuito. Tem da melhor idade, rota das vinícolas, dos altos montes, caminhos da colônia, caminhos do Alfredo, Otávio Rocha Vila Colonial e Compassos da América, que inclusive eu destacaria ali a Casa do Cogumelo com cultivo e restaurante próprio, assim como a Colônia Muraro e a Cascata da Família Panho. Agora, se for falar dos restaurantes assim, top demais que tem pela cidade, eu não posso deixar de falar do Clos, que é daqueles lugares que a gente não sabe nem pronunciar o nome dos pratos e se sente como se estivesse num Masterchef assim da vida. Aliás, a vista desse restaurante para os vinhedos é um negócio fora do sério, viu? Outro lugar é o Il Camino, que muita gente procura por conta dos famosos rodízios de bifes. E ainda a Cantina Del Gallo, que tem uma culinária bem italiana, uma ótima forma de levar um pedaço de Flores da Cunha no estômago. E lembra que lá no início eu falei sobre a religiosidade de Flores da Cunha? Isso se prova principalmente pelo turismo religioso que rola na cidade. Um dos destaques é o Eremitério Frei Salvador Pinzeta, que eremitério não tem nada a ver com cemitério, viu? Eremitério é só um lugar afastado. Esse eremitério fica no topo de uma colina cheio de árvores, onde antigamente freis capuchinhos cultivavam suas hortinhas. Lá existe uma pequena ermida de Nossa Senhora e sempre é frequentado por muitos fiéis e devotos ao Frei, que dá nome ao local, no caso. Inclusive está em processo de beatificação. Outra coisa bacana é que Flores da Cunha é conhecida pelos seus tapetes coloridos que enfeitam a área central da cidade durante o feriado de Corpus Christi. A técnica deles é tão diferente que outras cidades tentam aprender e não conseguem. Outra coisa clássica da cidade é o tal do Castelo da Família Castelã, que não é exatamente aberto ao público, já que tem gente que mora lá, mas que todo mundo que vai para Flores da Cunha para na frente para fazer uma fotinha. E para finalizar esse vídeo, obviamente não vou poder deixar de falar desse lugar que eu tô gravando
gravando hoje. A hospedaria estalagem de Flores da Cunha mesmo. Cara, esse lugar é demais. Eles transformaram antigas cocheiras e utilizaram pedra, madeira, tijolo, ferro da região para construir esse pequeno paraíso a só 5 km do centro da cidade. Eu vou deixar aí na descrição o link deles para vocês conhecerem melhor, porque da minha parte, por hoje é isso. Bem, pessoas, espero que tenham descoberto algo novo. Se gostaram do vídeo, passem ele adiante. Se não gostaram, eu não sei nem por que assistiram daqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e também de me seguir por aí em volta nas redes sociais. E caso queiram contribuir com suas imagens de cidades aí para os próximos vídeos, vão na descrição e sigam o passo a passo que tem lá no link, tá bom? Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo, é claro, e até a próxima.